falo mais, que toda sexta-feira nós estamos aqui naquele propósito dos Salmos de Vitória. Quem levou na semana passada o Salmo 121? Pastor, eu levei. Você orou durante essa semana, nós tivemos nessa fé, né? Pastor, eu estive orando lá nas madrugadas sobre o Salmo 121 e foi uma palavra tremenda, né? Foi uma mensagem para quem precisava de socorro mesmo. De onde que vem o nosso socorro? Do Senhor. E aí você faz o seu pedido aí atrás. Se você não fez, já pode fazer agora. Pastor, eu não sabia, não peguei não. Então você pode pegar um papel qualquer, faz o seu pedido aí atrás, que depois nós vamos recolher. E eu vou orar sobre isso. É para quem precisa de socorro mesmo. O que é socorro, pastor? A pessoa está lá no meio do mar, né, se afogando no rio. E ela começa a gritar, socorro, socorro. Não dá para você falar, espera um pouquinho que eu vou ali, daqui a pouco eu venho te socorrer. Não dá. Então é uma coisa urgente, algo que não dá para esperar. Pastor, eu estou precisando mesmo de um socorro de Deus. Então escreva aí qual é o socorro que você precisa, qual é a área que você precisa desse socorro de Deus. Falamos sobre o rei Josafá. Você lembra? Josafá faz uma oração, meu irmão, que é tremenda. 2 Crônicas 20:12. Quer ver? Só coloca para mim ali, Zé. Não vou voltar à palavra de sexta-feira passada não, mas só para lembrar essa oração de Josafá. Ele chega diante de Deus e fala assim, Senhor, não temos força diante dessa multidão e nós não sabemos o que vamos fazer. Mas os nossos olhos estão postos em quem? Em Ti. E eu falei assim, olha, talvez, apareceu aí? 2 Crônicas 20:12. Isso, olha lá. Muda para mim para a Bíblia corrigida. Ele vai falar do jeitinho que nós aprendemos aqui. Foi na Bíblia corrigida lá. Ah, nosso Deus, porventura não julgarás, quer dizer, não fará justiça, né? Cumprirá a palavra. Eu já expliquei que a justiça para Deus aqui não é pesar a mão em cima de ninguém, não é matar, não é fazer a pessoa sofrer, não. A justiça para Deus é simplesmente cumprir o quê? Que está escrito. Cumpriu-se a palavra, foi feito o quê? Justiça. Aqui no mundo que a gente vive, fazer justiça não é cumprir a lei? Sim ou não? Foi cumprida a lei, foi feito o quê? Justiça no mundo espiritual não é diferente, esse é o entendimento que a gente tem que ter. Deus faz justiça. Você tem que entender, quando você está pedindo isso, você não está pedindo para Deus matar outra pessoa, para Deus exterminar o outro, fazer sofrer um acidente. Não, está amarrado em nome de Jesus. Você tem que pedir justiça entendendo que você está pedindo o cumprimento da palavra. Cumpriu a lei, foi feito o quê? Justiça. E é isso que o Josafá pediu. O senhor não vai julgar, o senhor não vai fazer justiça. Quer dizer, a palavra não vai se cumprir. Por quê? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos. Quantas vezes nós estamos assim? Sem força diante da situação e não sabemos o que vamos fazer. Pastor, é o meu caso. Não sei o que eu vou fazer, não tenho força diante dessa luta. Então faz o que Josafá fez. O que ele fez? Ele diz assim, porém os nossos olhos estão postos em quem? Em Ti. Irmão, quando você põe os olhos em Deus, você fixa os seus olhos nele, como diz Hebreus 12:2, olhando fixamente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, alguma resposta ele vai te dar. Não deixa de olhar para Jesus, não olha para a direita, não olha para a esquerda, você vai ver pessoas falhas, assim quanto você. Faz como o Salmo 25 fala, eu tenho falado bastante sobre os Salmos aqui, o Salmo 25 diz assim, vou levantar os meus olhos para aquele que habita no céu, diga glória a Deus. O resto, irmão, habita na terra igual eu e você. Pode ser o pastor, eu estou na mesma terra que você, ou seja, no mesmo nível, né? Leva os seus olhos para aquele que habita onde? No céu, e ele vai te socorrer. Eu acho bonito o Salmo 123, tudo eu estou falando aí foi na semana passada, por isso que eu estou falando rapidinho, mas se você quiser marcar, Salmo 123, versículo 1 e 2, ele fala assim, eu vou levar os meus olhos para aquele que habita nos céus. Assim como o servo, né, o escravo, olha para as mãos do seu senhor, e a escrava, a serva, olha para as mãos da sua senhora, assim os nossos olhos estão colocados no Senhor. Eu estava explicando que antigamente o escravo, o único que poderia dar algo para ele era o seu senhor. A escrava, a mesma coisa. Se alguém pudesse suprir a necessidade dela, seria a sua senhora. Ninguém dava nada para a escrava. Então, quando a sua senhora chegava, ela botava os olhos já na mão da sua senhora, a escrava, para ver se tinha alguma coisa do que ela estava precisando. A esperança dela de ter comida, ou de ter algo para vestir, ou de ter algo para se alimentar, era se a sua senhora trouxesse. Porque se a sua senhora não trouxesse, ela não receberia de lugar nenhum.
Então todo escravo, quando o seu senhor chegava, ele já olhava nas mãos do seu senhor para ver o que tinha. E o salmista ali, ele faz essa comparação. Deus é assim como o servo, o escravo olha para as mãos do seu senhor, a escrava olha para as mãos da sua senhora, os nossos olhos estão no Senhor até que o Senhor tenha misericórdia de nós. Aí eu brinquei assim, ó, não sei se já aconteceu com você, se uma pessoa ficar olhando fixamente para você, sem parar, os olhos fixos em você, você fica constrangido, não fica? Quem fica constrangido? Imagina só, imagina você está comendo alguma coisa, você está lá comendo alguma coisa e a pessoa está assim, desse jeito assim, ó. O que você vai fazer? O que é natural? O que você faz? Fulano, você quer um pedaço? Você quer um pouquinho? Não tem jeito, aquilo constrange, faz com que você faça alguma coisa para aquela pessoa. Ah, pastor, não estou comendo nada, mas se a pessoa estiver olhando para você, encarando você, você vai falar assim, eu posso te ajudar? O que está acontecendo? Você precisa de alguma coisa? Você já vai se oferecer. Eu falei, não é diferente com Deus. Quando um filho põe os olhos em Deus e fica ali, irmão, olhando para Ele, com aquele olhar de cachorro que caiu da mudança, Deus vai fazer alguma coisa. O Josafá falou assim, Senhor, eu não sei o que fazer, não tenho força, mas eu vou pôr os meus olhos no Senhor e vou ficar esperando. Ele teve o socorro de Deus. Diga a glória a Deus. Você também vai ter. Olha para Deus, fixa os seus olhos em Deus. E quando eu falo olhar para Deus, não é olhar para o céu, para esse céu aqui. Olhar para Deus é olhar para a palavra. Amém? Não tira os seus olhos dela, que alguma resposta dela você vai ter. Diga a glória a Deus. Agora vamos para a mensagem de hoje. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no Salmo 16. Hoje é o Salmo 16. Então, para quem está começando, para quem não sabe, toda sexta-feira nós estamos aqui vendo os Salmos de Vitória. Está sendo uma bênção muito grande. O livro dos Salmos, toda a palavra, né? Mas o livro dos Salmos é riquíssimo. É muito rico. E Deus tem muitas coisas aqui para nós. Olha o que diz o Salmo 16. Vamos lá? Salmo capítulo 16, verso 1. Quem achou, diga amém. Diz assim, ó. Salmo excelentíssimo de Davi. A minha Bíblia está escrita dessa maneira, né? Ele diz o versículo 1. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor. Não tenho outro bem além de quem? Espera aí. Quem é que está falando isso? Davi. Era o Salmo de Davi. Irmãos, Davi era rei. Davi tinha do que poderia existir do bom e do melhor naquela época. Davi morava num palácio. Davi tinha servos e servas. Davi tinha bens. Davi tinha muita coisa. Só que o coração de Davi não mudou. Ele continua dizendo, Senhor, olha lá, vamos ler o versículo 2. Tu és o meu Senhor e não tenho outro bem além de ti. Ou seja, ele ainda considerava que o Senhor era o maior bem que ele tinha. Diga a glória a Deus. Irmão, nós nunca podemos deixar que a nossa alma se esqueça disso. Deus pode te acrescentar muito nessa vida. Você pode crescer bastante, não tem nada errado nisso. Em você crescer, em você prosperar, em você ser abençoado. Mas nunca deixa lá na sua alma, nunca se esqueça de que o Senhor é o maior bem que você possui. Deus sempre tem que ser o nosso maior bem. Enquanto Ele for o nosso maior bem, nós vamos ter as outras coisas. Quando Deus deixa de ser o nosso maior bem, nós perdemos também os outros bens. Nós perdemos as outras coisas. Isso nós entendemos lá em Mateus 6, 33. A grande maioria conhece, eu falo bastante aqui de Mateus 6, 33. O que diz lá? O Senhor... Não, põe para mim. Salmo 6, Mateus 6, 33. Buscai primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas, todos os outros bens vão ser o quê? Acrescentados. Quando o Senhor ele é o meu primeiro bem, eu busco Ele antes de qualquer outra coisa, está lá, ó, o reino de Deus e a sua justiça, todos os outros bens são acréscimos. Então Davi entendia o Senhor como o maior bem que ele tinha. O resto era acrescentado na vida dele, vai ser na minha, vai ser na sua também. Então não se esqueça, por mais que Deus te abençoe, o Senhor tem que ser o maior bem que você possui. Amém? Volta lá no versículo 3 agora.
do Salmo 16, ele diz assim, ó: diga aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer. Versículo 4: as dores se multiplicarão, aqueles que fazem oferenda a outro Deus. É verdade, irmão. A pessoa que serve a outros deuses, a outro Deus, né? Com D minúsculo, porque só existe um Deus verdadeiro. Para essa pessoa, as dores vão o quê? Se multiplicar. Vai. Coitada da pessoa que faz isso. Eu estava vendo um testemunho, acho que foi ontem, mas que coisa tremenda, de uma moça. Ela foi sacerdote de Lúcifer. Olha que coisa pesada. Ela se converte. E ela tinha uma página, né, uma rede social. Olha como chamava a rede social dela: Rei Lúcifer. E ali ela colocava coisas pesadas que ela fazia, rituais e coisas assim terríveis, o corpo dela todo tatuado. E ela conta que ela fez com Lúcifer um pacto, que ela seria esposa dele. E a coisa foi tão séria que Satanás tinha ela como esposa. Ela tinha inclusive relações com demônios. Pastor, isso é possível? É, coisa terrível. E ela fala inclusive que quando ela quis ter um marido, ela tinha que pedir para Lúcifer. E ela foi falar com ele, eles foram pedir, né, para Lúcifer e fizeram um acordo para ela poder ter um marido. E o Lúcifer ainda fez, o demônio fez um acordo com ela assim, ó: ele vai ser o meu representante, porque você é minha esposa. E ele escolheu, foi nem ela, foi o demônio que escolheu lá, disse que seria aquele que seria o marido dela, que ele teria as atribuições certas. Só que ela falou assim, gente, isso depois que ela se converteu, ela contando, né? O demônio não cumpre acordo. E é verdade, ele é mentiroso. Satanás não cumpre acordo. E aí ela falou assim, eu comecei a me relacionar, ele quase matou o meu companheiro. E o companheiro falou assim, quase matou você também, não matou porque Deus não deixou. E ela falou, olha, hoje eu estou dando a notícia para todos os seguidores aqui da minha página, que eu estou deixando esse caminho, que eu estou abandonando essa servidão, porque é uma escravidão. Você que é satanista, você que serve a Satanás, você sabe o que eu estou falando. Você pode dizer que você tem dinheiro, que você tem isso, que ele dá aquilo outro, mas você sabe. Olha, ela fala assim, olha nos meus olhos, eu sei o vazio que você sente. Dentro de mim sempre teve uma tristeza, eu fui muito escrava, eu fui escravizada. E agora nós estamos, está ela e o esposo do lado, nós estamos entregando a nossa vida a Jesus. Vou desativar essa página. Aqui aí ela mostra onde tinha um altar a Satanás, agora tem uma Bíblia sagrada. Ela diz, eu tomei a decisão de entregar minha vida a Jesus. Diga a glória a Deus. É tremendo, é lindo. Eu vou ver até se eu consigo esse testemunho domingo para colocar para você aqui. Que coisa linda. Ela disse, olha, essas tatuagens não vão sumir. As tatuagens aqui não vão desaparecer. Ela tem tatuado o nome de Satanás, aqueles símbolos todos. Ela disse assim, mas o corpo vai apodrecer debaixo da terra, no pó, e o meu espírito agora vai para Deus. Diga a glória a Deus. Então, meu irmão, coitado daquele, né, que faz oferenda a outro Deus. O que vai acontecer? Olha lá, as dores o quê? Se multiplicarão, é verdade. A pessoa pode fingir, irmão, ela é lá da macumba, ela é lá do espiritismo, ela é da idolatria, ela pode fingir que está tudo bem. Numa época como essa, ela está lá oferecendo, né, as comidas, oferecendo as bebidas aos deuses. Ela pode fingir que está numa alegria tremenda, mas é dor em cima de dor. É só servindo a Deus que você tem alegria, amém? Aí ele fala assim, ó, eu não oferecerei, perdão, ele diz assim, as dores se multiplicarão, aqueles a quem fazem oferenda a outro Deus. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei o seu nome nos meus lábios. O Davi aborrecia coisa de outro Deus, eu não quero. E você tem que ter essa mesma atitude, você tem que ter esse mesmo propósito. Não é coisas de outro Deus? Não, eu não quero. Oferecido a outro Deus? Não quero. Pode ser o nome que eu for. Não, pastor, mas não tem problema. Está lá, é a festa do fulano de tal, mas o que está sendo oferecido lá? Aquela comida, aquela bebida. Presta atenção, irmão, toma cuidado. Veja se aquilo não está sendo oferecido a outro Deus, porque o Davi disse, se é de outro Deus, eu não quero, não vou pôr isso, olha lá, ó. Não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei o seu nome nos meus lábios. Eu não quero ter parte com aquilo que não é do Senhor. Diga glória a Deus. Não, seja o que for. Continua aí. Ele diz assim, ó, versículo 5 agora. Essa palavra aqui, eu digo que é a minha palavra. Fala assim, ó, o Senhor é a minha porção e a minha herança. E o meu cálice, tu sustentas o quê?
a minha sorte. Então isso aqui eu já expliquei para você, há muitos anos atrás Deus falou comigo nessa palavra, e foi a palavra que me convenceu a tomar a decisão definitiva de entrar no ministério, de deixar tudo mesmo para fazer a obra de Deus. Deus me convenceu que Ele ia sustentar a minha sorte. O que é sustentar a sorte? Muda para mim, para a Bíblia NVI, eu já expliquei isso aqui para você, mas hoje eu estou voltando aqui nessa mensagem que é importante. Senhor, Tu és a minha porção e o quê? E o meu cálice. O que Ele disse? És Tu que garantes o meu futuro. Diga glória a Deus. Então eu tenho falado desde domingo, irmão, que quando nós chegamos numa posição, nós temos que tomar cuidado. E não é só chegar, é permanecer. Amém, Jesus? Muita gente chega, mas não permanece. Muita gente alcança a libertação, alcança a cura, alcança a salvação, mas não permanece. Então como é que eu sei que eu vou conseguir ficar firme aonde eu estou hoje? Quanto tempo vai durar essa posição que eu alcancei? Você sabia que tem gente que vive com medo, achando que não vai conseguir permanecer muito tempo liberto, achando que não vai conseguir permanecer muito tempo salvo, curado, casado. A pessoa tem gente que vive assim com medo dentro de si do dia de amanhã. Ela fala, eu estou aqui, vamos ver até onde vai isso. Vamos ver até onde eu vou conseguir prosseguir com esse casamento. Vamos ver até onde eu vou conseguir prosseguir na presença de Deus. Vamos ver até onde eu vou. Não, meu irmão, você não tem que ter esse medo. Você tem que confiar em Deus, que o teu futuro é Ele que vai garantir. Diga glória a Deus. Mas como que o Senhor garante o meu futuro? Aí vem esse porém aqui, ó. Senhor, Tu és a minha porção e o quê? O meu cálice. O que é a porção e o cálice? Aqui fala de alimento. A minha comida e a minha bebida. Então vamos lá. Se você quer garantir, meu irmão, o seu dia de amanhã, se você quer ter essa certeza, quer garantir uma certeza, amém? Eu sempre falo, ninguém tem garantia de nada a não ser da morte. Mas se você fizer isso aqui, Deus vai te dar uma certeza do seu amanhã. Você vai viver sem medo do dia de amanhã. Diga graças a Deus. Eu já fui uma pessoa, sinceramente dizendo para você, até antes de ter essa palavra, eu tinha muito medo do meu futuro. Eu tinha muito medo do que iria acontecer lá na frente, do que reservava para mim o futuro. Depois que Deus me deu essa palavra, acabou. Ah, mas o amanhã pertence a Deus. Se Ele for a minha porção e o meu cálice. Aí é que está. Se eu me alimentar hoje de Deus, se eu fizer de Deus o meu sustento, se eu fizer de Deus o meu alimento, eu posso ter a certeza que o amanhã Ele vai providenciar, Ele vai me garantir. Diga glória a Deus. Mas Ele tem que ser a sua porção e o seu cálice. Tem uma tradução que diz assim, o Senhor é a minha comida e a minha bebida. E eu te pergunto, qual é o grau de fome que você tem tido das coisas de Deus? Porque o seu amanhã depende do quanto você tem fome de Deus hoje, do quanto você tem sede de Deus hoje. Se você faz do Senhor verdadeiramente a sua comida e a sua bebida, o seu alimento. Muita gente começa a enfraquecer da fé porque deixa de ter fome e sede das coisas de Deus. Nós precisamos ser famintos e sedentos das coisas do Senhor. Amém, Jesus? Se nós formos famintos e sedentos das coisas de Deus, meu irmão, pode ter certeza, Ele vai garantir o que vem amanhã. Nós não precisamos viver com medo, nós não precisamos viver preocupados, porque o amanhã está nas mãos de quem? De Deus. Esse medo, essa ansiedade que você vive aí quanto ao seu futuro, quanto ao futuro da sua família, quanto ao futuro até dos seus filhos, isso não vai existir, ela vai ser trocada por uma certeza que Deus vai te dar. Amém, Jesus? Mas primeiro, você precisa fazer do Senhor a sua porção e o seu cálice, o seu alimento. Quer ver? Vamos rapidinho ver aqui algumas coisas a respeito disso. Vamos lá para Mateus capítulo 5, verso 6. Rapidinho. Mateus 5, 6 agora. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Mateus 5, 6. Aqui nós vamos ver um pedacinho do Sermão da Montanha que Jesus deu. O Sermão da Montanha é tremendo. Depois, se você quiser ler o capítulo 5 inteiro, é muito forte. No versículo 6 ele diz assim, ó: bem-aventurados. Significa bem-aventurado, pastor? Feliz. Toda vez que você vê na Bíblia bem-aventurado, significa feliz. Quem são felizes? Os que têm fome e sede do quê?
de justiça, porque eles serão fartos. Se você tiver fome e sede de justiça, o que eu falei no início da mensagem? Eu falei para você, justiça é a palavra de Deus o quê? Se cumprir. É o cumprimento da palavra. Se eu tiver fome e sede de ver na minha vida a palavra se cumprir, meu irmão, eu posso ficar tranquilo que eu vou ser farto. Ou seja, eu vou ver o cumprimento da palavra. Se eu estou buscando com fome, sede, para que aquilo que está escrito aqui se cumpra na minha vida, então, meu irmão, é exatamente o que eu vou receber. Diga assim para o irmão do seu lado: você vai ser farto do que você tem fome. Você tem fome do quê? Qual é a sua sede? Você tem sede de quê? Você vai ser farto daquilo que você tem fome. Não, pastor, o meu desejo, a minha fome, a minha sede é ver a justiça, é ver a palavra se cumprir. Qual palavra? Aquela que diz: crê no Senhor Jesus, será salvo da sua e a sua casa. Pronto, você vai ser farto então. O que é ser farto? Você vai receber, você vai ter aquilo do qual você tem sede, do qual você tem fome. Se o seu desejo é ver se cumprindo a palavra, então a palavra vai se cumprir. Não pode ser outra coisa, não pode ser diferente disso. Porque o próprio Deus garante isso. Quando Ele é a nossa porção e o nosso cálice, Ele garante o nosso futuro, Ele sustenta a nossa sorte. Ele faz com que se concretize lá na frente aquilo que Ele prometeu. Diga glória a Deus. Nós não vamos cair. Ao contrário, nós vamos ver a palavra assim cumprir. Mas quem te deu essa certeza? Deus. Deus me deu essa certeza. Se você tiver fome e sede de justiça, de se cumprir a palavra, qual palavra, pastor? Aquela que diz assim, que pelas feridas de Jesus você foi o quê? Sarado. Ainda que você esteja doente hoje. Mas se a sua fome for de ver essa palavra se cumprir, você vai ser farto. Deus não vai deixar você só na fome. Deus vai te fartar. Deus vai cumprir na sua vida essa palavra que você teve fome e sede de ver se cumprir. Diga glória a Deus. Então entenda, está dando para entender o que eu estou falando, sim ou não? Felizes os que têm fome e sede do quê? Você entendeu o que é a justiça? É o cumprimento da palavra. Se você espera com fome, com sede, uma palavra se cumprir, Deus não vai deixar você com essa fome. Deus não vai deixar você com essa sede. Deus vai te fartar. O que você deseja ver se cumprir, você vai ver se cumprir na sua vida. Diga glória a Deus. A justiça que você deseja, que você tem fome, a justiça da qual você tem sede, é dessa justiça que você vai comer. Quem crê, diga glória a Deus. E seja qual for a palavra, eu estou te dando alguns exemplos aqui. Eu estou te dando alguns exemplos que a palavra de Deus promete. E se você crer, se você tiver fome e sede, ela se cumprirá. Diga glória a Deus. Eu creio, meu irmão. Pastor, mas hoje eu estou doente, meu irmão. Seja aquela pessoa faminta, sedenta mesmo da justiça. Deus, se está escrito aqui, eu não abro mão. Seja qual for a situação do seu filho, da sua filha hoje, seja qual for a situação do seu casamento, seja qual for a sua situação financeira. Se Jesus disse que aquele que ouve Ele, se quiseres me ouvir, Isaías 1,19, comereis o melhor dessa terra, então eu quero ver isso se cumprir na minha vida. Diga glória a Deus. Deus, essa é a minha fome, essa é a minha sede. Enquanto eu não for farto, eu não vou desistir. Eu não vou parar. Diga glória a Deus. E Ele vai te fartar. Eu te pergunto, você tem essa fome? Você tem essa sede? Ou você já se conformou? Ou você já se entregou já? Ah, pastor, não sei, eu estou vivendo aí sem esperança, eu não sei se realmente vai acontecer. Se Deus quiser que se faça, vai se fazer, senão não. Não é se Deus quiser. Quando você diz se Deus quiser, é porque você não sabe ainda a vontade dEle. Muitas coisas a gente tem que dizer se Deus quiser, porque nós não sabemos, não pertence a nós. Mas muita coisa Ele já deixou o querer dEle escrito aqui. Se a gente não está entendendo, conhecendo qual é o querer dEle, falta então que a gente tenha esse conhecimento. E quando Ele te mostra qual é o querer dEle, você entende, você crê, você vai ser farto em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Vamos continuar rapidinho, vamos lá. Para Jeremias capítulo 15 agora, versículo 6. Depois de Isaías, Jeremias capítulo 15, verso 6. Em nome de Jesus. Jeremias 15, 6.
6 não, perdão, 16, né? Eu falei 6, é 16. Jeremias 15, 16. Em nome de Jesus. O que ele diz aí? Achando-se as tuas palavras. O que ele fez? Logo as comi. E a tua palavra foi para mim o quê? Gozo e alegria onde? Do meu coração. Porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor, Deus dos... É o que você tem que fazer. Meu irmão, você tem que se fartar, é da palavra. Se você fizer do Senhor a sua porção, o seu cálice, pode ter certeza, Ele vai sustentar a tua sorte, Ele vai garantir o teu futuro. Ele disse, quando eu achei a palavra, eu logo peguei, eu comi. Foi um alimento para mim, é claro que isso é figurado, amém? Nós estamos falando de um alimento espiritual. Nós estamos falando de ser faminto e sedento da justiça, do cumprimento da palavra. Ele diz assim, achando as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim gozo e alegria do meu coração. Tem que ser esse, a nossa fome também. Se alimentar da palavra, fazer dela, meu irmão, a nossa porção, o nosso cálice. Ter esse ser faminto das coisas de Deus, nós não vamos, meu irmão, ficar com fome, não. Deus, Ele vai nos saciar. Amém, Jesus? Como Ele disse, bem-aventurado quem tem fome e sede de justiça, porque vai ser farto. Você não vai ficar com aquela sensação de vazio. Sabe aquilo que você come e parece que não enche? É o mundo. É os prazeres aí fora. As pessoas aí hoje, elas vão comendo de tudo que aparece na frente, são os prazeres, é as drogas, vem, é os vícios, é a pessoa, é relacionamento, é isso, é aquilo e vai. Mas nunca mata a fome delas. Elas nunca estão saciadas. É assim ou não é? Quer sempre mais. Aquilo não enche. Irmão, não vai encher mesmo. O que enche, o que farta? É só a palavra, é só a justiça de Deus. Só quando você encontra a palavra, você pega ela e diz, Senhor, é isso aqui que vai ser o meu alimento. Aí Deus vai te encher. Aí você vai ficar com aquela sensação de tranquilidade. Já viu quando a pessoa está de barriga cheia, ela comeu, ela enche a barriga, como é que ela fica? Tranquilo. É assim ou não é? Sossegado, é uma paz que enche o coração. Mas por quê? Porque é a palavra que está te alimentando. Diga glória a Deus. Alguém vai vir dizendo, não, mas você viu o que vai acontecer? Olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, o futuro está reservado isso e aquilo para o futuro. Irmão, você vai ter dentro de você uma certeza que só a palavra de Deus pode dar. É aquela tranquilidade. É como eu disse, quando você realmente está saciado, você come, você se alimenta, acabou. Ali vem aquela tranquilidade, ali vem aquele contentamento que você está farto, verdadeiramente você está cheio. Amém? Por que as pessoas estão hoje do jeito que estão? Porque tudo que elas comem não as sacia. E é verdade. Não tem, meu irmão. Pode procurar o que for aí fora. Não vai saciar. A única coisa, meu irmão, que realmente sacia, que farta o ser humano, é a palavra de Deus. Diga glória a Deus. Não tem outra coisa. As pessoas estão aí, comem e nunca se fartam. Estão sempre angustiadas, estão sempre perturbadas, estão sempre vazias, procurando alguma coisa a mais, que venha fartar, que venha saciar, mas não tem. É só a palavra de Deus. Eu não sei se acontece com você, a minha esposa fala assim, nossa, mas quando você fica com fome e com sono, você fica chato demais. Ela diz, eu falo que é mentira, não é não? Mas porque está um vazio dentro de você. Enquanto parece que você não preenche aquilo, parece que nada está bom, sim ou não? Já tentou passear com fome? Não fica bom, pode estar num lugar mais lindo, mas você está com fome. É assim ou não é? Você vai fazer tudo que você vai fazer com fome, é bom? Não é bom. É o que acontece com as pessoas aí fora. É uma necessidade, é uma fome que tem, que elas podem ter tudo do bom e do melhor, mas não sacia. Já passou por essa experiência de fazer alguma coisa com fome? Quem já passou por isso? Tá, você pode estar num lugar maravilhoso, mas você está com aquela fome ou com aquele sono, aquela coisa que não sacia. Irmão, parece que tudo perde a graça. Você fica mal-humorado, você fica chateado, você não fica bem. Irmão, aí a pessoa que não entendeu isso ainda. O mundo hoje é assim. A pessoa pode ter o melhor companheiro, a melhor companheira, melhor marido, esposa, mas dentro de si ainda tem aquela falta.
Aí vai procurar lá fora, na traição, no adultério, mas também não vai se preencher. E por aí vai. E a pessoa tem dinheiro, tem bens, tem saúde, mas ela vai procurar alguma coisa. Tem gente que acha que vai ser saciado pelo prazer das drogas, outros pelo prazer dos vícios. E por aí vai, mas não consegue se saciar. E aí não tem essa garantia que nós temos, que o amanhã pertence a quem? A Deus. O Davi diz, Senhor, o Senhor é a minha porção, o meu cálice. O Senhor é quem garante o meu futuro. Acabou aquele vazio dentro de mim. Diga glória a Deus. Acabou aquela incerteza. Acabou aquele medo. Agora eu tenho contentamento. Você quer ver? Quem faz isso aqui, ó, quem acha a palavra e come, quem acha a palavra e se alimenta dela, pode passar por momentos mais difíceis, mas vai passar em paz. Diga glória a Deus. Vai passar tranquilo. Não vai passar com aquela incerteza, com aquele medo, com aquela angústia. Vai passar como alguém que foi farto pela justiça de Deus. Amém? Põe isso no seu coração hoje, meu irmão. Não tem alimento melhor do que esse. Se você quer ter essa certeza, essa garantia do dia de amanhã, você precisa ser faminto de Deus, da palavra de Deus. Você precisa ser sedento de Deus, porque só Ele é que sacia essa fome dentro de nós, só Ele é quem pode nos dar essa certeza do dia de amanhã. Você vai ser tomado por uma paz tão grande, que o amanhã, para você, não vai ser mais de angústia, de desespero, de incerteza. Você não sabe o que vai acontecer, mas você sabe que Deus vai garantir o teu futuro, seu, da sua casa, da sua família. Quem crê nisso, diga amém. Põe isso no seu coração hoje. Ele disse, bem-aventurados os que têm fome e sede do quê? De justiça, porque eles não vão ficar com fome e sede, eles serão o quê? Fartos. Amém? Você tem uma necessidade hoje? Meu irmão, recebe essa palavra. Come ela. Tem alguma coisa te trazendo angústia, preocupação? Você está aí ansioso por causa de algo aí na sua vida? Por causa de um problema que tem para ser resolvido? Por causa de algo que você está esperando, uma resposta, seja qual for, faz como Jeremias fez, olha lá. Achando-se as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim o que, igreja? Gozo e alegria. Aonde? Não tem como ser diferente. Se alimentar da palavra e continuar triste. Não tem como, irmão, se alimentar da palavra e continuar angustiado. Então pega agora, come, porque o alimento está sendo dado. Mas infelizmente tem muita gente que termina o culto, você vai perguntar para ela, aí fulano, como é que você está? Ai pastor, ainda estou aqui angustiado, ainda estou triste. Aí você pode perceber que não se alimentou de nada do que foi dado. É você que tem que se alimentar. É você que tem que comer. Quando a pessoa realmente recebe a palavra, ela come aquela palavra que ela encontrou na casa de Deus, irmão, o coração dela muda na hora. Não tem como. Não tem jeito. Ela pode estar com o maior problema lá fora, mas quando ela come a palavra que Deus está dando para ela aqui, na hora o coração muda lá, ó. E diz assim, ó, achando as tuas palavras logo as comi, e a tua palavra foi para mim gozo e alegria, da onde? No meu coração. Irmão, o coração triste não tem jeito, ele fica alegre quando você se alimenta da palavra. Não tem jeito, coração angustiado, preocupado, desesperado, ele se enche de gozo, ele se enche de prazer, ele se enche de alegria quando nós nos alimentamos da palavra. Amém? Então eu quero que você receba essa palavra hoje, que Deus vai te fartar daquilo que você tem fome em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus?